A sua carreira transitou por espaços muito masculinos, sempre. Sempre. E como é que você lidou com isso? É da nossa cultura estrutural. Os meninos aprendem de um jeito, as meninas aprendem de um outro. Muita coisa mudou, a gente percebe que tem mudado muito. Acredito muito que só vai mudar mais com os dois sexos unidos, tipo homem e mulher trabalhando na mesma direção. Imagina que você tenha lidado com diferentes gerações. Como que funciona isso? A geração de hoje é uma geração mais preparada em algumas situações. Até nessa parte de mercado de trabalho, de entender que precisa opinar. A geração de hoje, ela tem uma opinião mais forte, mas às vezes muito mais forte. Que não entende nem o que é hierarquia dentro de uma empresa, né? E no mundo corporativo isso é muito difícil. Que conselho você daria para uma mulher que quer crescer dentro do nosso mercado de streaming e tecnologia? Tem duas características que a pessoa precisa ter. Acreditar no seu trabalho, ter força mesmo, sabe? Olá, bem-vindos a mais um Abotcast, hoje um episódio especial da Streaming Ladies, e eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial que trabalha junto comigo no nosso grande objetivo aqui, na nossa comunidade, e ela toca toda a parte de marketing e comunicação do Streaming Ladies. Nossa querida Luciane Testoni. A Lu é uma executiva sênior de marketing, que tem uma carreira brilhante aí, que passou por agência, por tecnologia, por telecom, e traz muita bagagem pra gente. E é um prazer estar contigo hoje aqui, e a gente quer entender um pouco mais da Luciane aí fora, né, tirando a parte executiva, o que mais a gente pode conhecer sobre ela. É um prazer te receber hoje, Lu. Me conta então, quem é a Luciane, quem é você por trás dessa executiva? Bom, Paloma, primeiro gostaria de agradecer por estar aqui com você. Estou muito feliz de fazer parte, né, primeiro do Streaming Ladies, estar à frente aí, né, dessa iniciativa que é tão legal, que eu considero para mim um presente, que é um conteúdo um tema super importante, uma iniciativa cada vez mais em pauta, em alta e necessária pra gente. Então, super obrigada por estar aqui, por me receber, para eu poder dividir um pouquinho da minha história. Eu sou publicitária, a minha formação é publicidade e propaganda, minha formação é pós em marketing, inovação e tecnologia, sou catarinense, tenho um filho de 14 anos, então também sou mãe, e sou apaixonada por esporte e atividades assim ao ar livre, eu gosto muito, é algo que completa muito a minha vida, principalmente nos últimos anos. Eu fiquei uma boa parte da minha vida não tinha essa identificação, e depois que eu tive essa identificação, eu acredito que muita coisa mudou para mim, assim, que eu digo de comportamento, de ser mais ativa mesmo, sabe? Então, o esporte veio para minha vida aí para contribuir demais, principalmente na minha carreira. Olha só que interessante. Eu adoro esse podcast porque é aqui que a gente descobre, né, essas curiosidades sobre essas executivas que estão aqui no dia a dia. A gente só vê elas ali nos painéis, nos eventos, mas falta um pouco, né, de saber quem é a Luciane por trás. Então, muito legal. E aí, pegando o gancho do esporte, essa relação sua com o esporte é muito forte. Conta pra gente um pouquinho melhor. Essa relação minha com o esporte, ela veio de uma forma forte mesmo, há uns 6 anos atrás. Antes disso, eu não treinava para não suar e não estragar minha maquiagem. Era mais ou menos assim. Mas depois que eu comecei a me dedicar ao esporte, eu percebi o quanto que é gratificante e o quanto recompensador, principalmente se você aproveitar o processo. E eu fui levando isso muito para as outras áreas da minha vida. Então eu percebia muito que isso também é na nossa carreira executiva. Então a gente não pode pensar, eu vou chegar naquela posição. Eu quero ser gerente. Eu tinha uma época da minha vida que eu queria ser gerente de qualquer forma. Não importasse como, eu queria ser gerente. Isso não é bem assim, você precisa estar pronta para aquela cadeira de gerente.
É lógico que você tem que ter a sua ambição, a sua ansiedade, mas tudo muito controlado, e entender que cada parte é uma parte. E tinha uma frase que eu sempre lia na box de CrossFit. Eu faço CrossFit há mais de 6 anos. Já tinha feito outros esportes, mas no CrossFit eu comecei a me dedicar muito e perceber o quanto que eu consegui evoluir. E eu comecei a replicar isso para minha vida. E primeiro eu treinava 2, 3 vezes por semana, depois eu comecei a treinar 7 vezes por semana. Eu comecei a ver o quanto que a dedicação fazia diferença. Disciplina. Disciplina, dedicação. Processo, rotina. É isso. Tem tudo a ver com o mercado, com a profissão, né? Exato. E assim, na minha vida, depois que eu entendi isso, tudo mudou. Porque eu comecei a replicar isso para o executivo, sabe? E tinha uma frase na box que eu frequentava, ainda tem, que era mais ou menos assim: no esporte você não fica melhor, você fica mais forte. E vamos fazer um paralelo agora. Você trabalha num ambiente de alta complexidade, né? Você trabalha com tecnologia, com operadoras, transformação digital, AI agora, né? Vamos fazer um paralelo aí do esporte. O que o esporte te ajuda? O que ele te ensina? Eu acredito, Paloma, que uma das principais coisas que o esporte me ensinou foi ter confiança em mim, ter confiança no meu trabalho, saber que eu estou ali por algum motivo, porque é algo já bem sustentado, não é algo mal feito, sabe? É algo que foi muito bem estruturado, muito bem trabalhado, e eu mostrei porque eu deveria estar ali. É um ambiente que é bem transversal, mas ele se conecta também muito, né? Ele super se conecta. E está cada vez mais em evidência e conectado no dia a dia de todas as pessoas também. Com certeza. E agora, passando para o bloco e falando um pouco mais sobre decisões, risco, construção, você, como você acabou de falar, né? Você construiu uma carreira transversal. Você passou por diferentes áreas, aí atuando em marketing em diferentes áreas, streaming, agência, mídia, telecom, tecnologia. Como é que você conecta todas essas experiências? Só que chegando na agência, eu percebi que eu queria sentir o que era o cliente. Gente, eu passei exatamente por isso, tá? Também sou formada em publicidade e propaganda. Meu sonho era trabalhar em agência. Nunca me dei bem com agência. Desculpa, agências. Sim, eu amo agência, mas eu queria ser cliente. Sim. Então, eu passei para o outro lado. Aí eu fui ser cliente em veículo de comunicação. Depois em grupo de educação. Até eu chegar em telecom. Aonde você percebe que as coisas rodam muito rápido. E eu sempre gostei de diversidade, de inovação. Então, para mim, sempre foi um lugar que eu gostei de estar. Então, para mim, foram áreas que acabaram se complementando e me ajudando depois no meu background. Não, e olha esse peso, né? Um caminho aí que você, né, fluiu de quantos anos de carreira? São mais de 20 anos de carreira. 20 anos eu de passei carreira. por agência. Aí a agência é uma agência que foi depois adquirida pela JWT. Depois dessa agência eu fui para a afiliada da Globo no Paraná, para o grupo GRPcom, depois para o Grupo Positivo, depois para a GVT. Aí depois de um ano a GVT foi vendida, participei de todo o projeto de rollout da marca, fiquei na Vivo durante 10 anos e nos últimos anos estava na Watch. E agora acabei de abrir uma consultoria dedicada à parte de arquitetura de departamento de marketing. A ideia é estruturar e ter a consultoria chama-se Base Zero. A ideia é partir e entender se aquela estrutura realmente fortalece a empresa onde ela está. Se ela está naquele momento correto ou não, ou se ela precisa estruturar, ou se ela precisa melhorar, ou se ela precisa adicionar um serviço que hoje ela não tem. Então, foi mais ou menos esse caminho. Que bacana, e a gente tá vendo na pele aqui, eu
fico muito lisonjeada de poder contar com você, trabalhando toda a comunicação e marketing do Streaming Ladies, porque vem toda uma bagagem por trás, né? E essa consultoria já está nos ajudando muito aqui, né? Sim. A gente já está em transformação desde o início do ano. E em relação a erros, né? Comenta um pouco sobre... Fala um erro na tua carreira, na tua vida, que te fez mudar, que te fez aprender. Eu acho que erros todos nós cometemos todos os dias, né? Com certeza. Mas sempre tem o erro que ele crava lá em toda a sua história. E eu tive um erro de processo, onde eu estava no meio de um processo de avaliação de desempenho e também fazendo uma reunião, uma negociação de patrocínio, e eu copiei uma pessoa que seria desligada, que estava em avaliação, seria desligada no próprio processo de desligamento dela. Ai. Isso quer dizer, ela soube que ela estava sendo desligada quando o RH estava recebendo o pedido. Não preciso nem falar, né? Foi péssimo, não foi legal, mas assim, eu acho que disso eu consegui tirar uma grande lição, assim, pra minha carreira. Primeiro que é o cuidado que você tem que ter com as pessoas, né? É o cuidado de processos que são tão delicados. Mas, acima de tudo, eu estava num momento super sensível da minha carreira. Eu era uma coordenadora nova, numa empresa nova. Meu líder chegou pra mim e falou assim, Lu, todo mundo erra. Mas agora o que você vai fazer com esse erro? Então, depois disso, só receber essa confiança dele e poder seguir, poder planejar tudo depois, foi a melhor coisa que eu recebi na vida. Você receber a confiança e acreditar que a pessoa realmente confia em você, te deixou naquela cadeira, acreditando que você não vai mais cometer erros. Foi um erro bobo, mas um erro muito delicado, né? Sim. Então eu acho que eu nunca vou esquecer desse erro na minha vida. Eu posso ter cometido vários outros erros, mas nenhum deles chegou nem perto desse. Eu também tenho um assim, mas não vou contar. Mas A é gente vai isso, te é aquele erro que te consome a alma, né? Exato. Você fica dias pensando nele, junto do teu travesseiro ali, falando como eu pude errar. São falhas tão bobas, que na verdade acabam virando algo grande. Mas muitas vezes isso diz mais sobre a gente que errou do que, né, quem tá ali em jogo. Isso importa muito mais pra gente do que pra pessoa. Exato, eu ficava pensando como é que a pessoa que recebeu o e-mail se sentia. Então, pra mim era péssimo isso. Então, é algo que eu carrego já há uns 15 anos. E me corrija se eu estiver errada, mas a sua carreira transitou por espaços muito masculinos, sempre. Sempre. Como é que você lidou com isso? Olha, é muito delicado, né, falar, porque assim, são coisas, da nossa cultura estrutural. Então, os meninos aprendem de um jeito, as meninas aprendem de um outro. Muita coisa já mudou, a gente percebe que tem mudado muito. E acredito muito que só vai mudar mais com os dois sexos unidos, tipo homem e mulher, trabalhando na mesma direção. Não adianta a gente ter um movimento que seja feminino e achar que o movimento feminino vai mudar tudo. Não, o movimento feminino não vai mudar tudo. A gente precisa dos homens com esse olhar, porque eles têm força, eles têm uma força que a gente não tem, eles têm uma mentalidade diferente, então são coisas que se completam. Então eu acredito muito nisso. Mas eu já estive em mesas de reunião que eu dei opinião e ninguém ouviu. Só que depois a mesma opinião foi falada por um homem e ela foi ouvida. Então, a gente percebe, né? Mas isso é algo que não é pessoal. É cultural. Cultural, estrutural. Então, a gente percebe muito que é estrutural, é como a gente foi criado. E ninguém tem culpa disso. É algo que a gente precisa ir movimentando no dia a dia e juntos. Acredito muito que essa parte de trabalhar juntos vai fazer a diferença. Bom, com certeza. E a gente tá numa geração que a gente tá mudando o que a gente viveu na prática com uma teoria nova, mas a gente não tem a prática dessa teoria, né? Eu passo isso como mãe, imagina que você também, né? A gente tá tendo que ensinar para os nossos filhos o que a gente não aprendeu. Exatamente. Mas o que a teoria agora diz que é o certo. Então, assim, a gente tá numa transição muito difícil. E isso também envolve, né, essa questão do feminismo, do machismo, e que eu acho que palavras muito pesadas aqui. Sim, mas que bacana.
E o que te manteve firme dentro dessas situações, assim? Como é que você sabia que você estava no caminho certo, mesmo sendo gongada? A gente não sabe. A gente nunca sabe se a gente está no momento, no lugar certo, no momento certo. A gente nunca sabe, na verdade. Eu acho que é muito difícil uma mulher falar, não, eu sabia que eu estava ali no meu momento certo. Eu acredito que não. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem indícios de pessoas que vêm falar com a gente, nossa, gostei do seu posicionamento na reunião, que bom que você fez isso, olha, eu não tenho essa firmeza de fazer isso. Então, esses pontos, assim, de mulheres e de homens. Eu tenho vários homens que eu liderei e que muitas vezes acabava, um período com essa pessoa, porque gestor tem isso, né? Uma pessoa fica com você, depois muda toda a estrutura, você vai para outras pessoas. Sim, sim. Então, muitas vezes, vai fazer o one-to-one com a pessoa, Lu, eu queria te agradecer, porque eu não tinha tido essa visão, ou isso. Então, eu acho que esses indícios são fortes. E, mais uma vez, eu acho que o esporte me ajudou muito nessa mentalidade de coragem. Um dia de cada vez. Lembra da frase? Você não fica mais forte, você fica melhor. Sim. Você não fica melhor, você fica mais forte, ao contrário. Então, eu sempre tive, essa frase não sai da minha cabeça. Ela sempre tá na minha cabeça. Ok, eu estou ficando mais forte, é um passo de cada vez. E eu percebo, olhando para trás, o quanto eu conquistei. E eu acho que o mais interessante, assim, é o quanto eu vejo as pessoas falando de momentos que eu estive que foram importantes, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Que bacana. E agora falando um pouco sobre etarismo, né? Você é uma líder aí de muitos anos. Imagino que você tenha lidado com diferentes gerações. Como que funciona isso? Muitas gerações. E, assim, a geração de hoje é uma geração mais preparada em algumas situações. Até nessa parte de mercado de trabalho, de entender que precisa opinar, de não ficar tão solta, né? Não dar sua opinião, ficar lá escondidinha. Não, a geração de hoje, ela tem uma opinião mais forte, mas às vezes muito mais forte, que não entende nem o que é hierarquia dentro de uma empresa, né? E no mundo corporativo isso é muito difícil. Então, a geração tem muitos pontos fortes, mas também muitos pontos difíceis. E cada vez mais a gente está com a diversidade de gerações, né? Então você precisa saber como você direciona a sua comunicação para uma geração e para outra totalmente diferente, porque eles entendem de uma forma diferente. Com certeza. A mesma frase falada é entendida de diferentes formas. Sim. Exatamente. Exatamente. E aí, vamos para o bloco final, então. Juntando tudo isso que a gente vem conversando, né? Esportes, disciplina, os ambientes complexos, negócios e a liderança feminina e sua entrada oficial no Streaming Ladies. Que conselho você daria para uma mulher que quer crescer dentro do nosso mercado de streaming e tecnologia? Eu acredito muito, Paloma, que tem duas características que a pessoa precisa ter. Que é acreditar no seu trabalho, acreditar no que está construindo e ter força mesmo, sabe? Acreditar no que é capaz e ter força. Eu acredito que essas duas características são muito fortes, principalmente para as mulheres que querem estar onde a gente está, no meio que a gente está hoje. Infelizmente, o meio, ele repele as pessoas mais tímidas ou que não se posicionam, então você precisa se posicionar. Você vai entrar numa reunião e talvez você não fale a coisa mais inteligente do mundo, mas é importante você falar. É importante você mostrar, ou até que você não está entendendo. Talvez, eu já entrei numa reunião que estava todo mundo quieto, a apresentação de um produto novo, todo mundo quietinho. Eu falei, gente, eu não entendi esse produto, o que ele vai fazer? Qual que é o objetivo? O que ele vai entregar? Ninguém tinha entendido. E ninguém tinha perguntado, porque ninguém queria parecer não saber. Então eu acho que, e muitas vezes essa parte de questionamento, as mulheres fazem de uma forma melhor. Então eu acredito que tem aí uma boa oportunidade pra gente, sabe? Então eu acho que força, entender, acreditar em você mesmo, tudo que você construiu, eu acho que são duas características aí que são bem importantes, e se eu pudesse dar um conselho seria esse.
Não, e esse é um espaço, né, que a gente abriu justamente para dar visibilidade para a exposição dessas mulheres. Então, casa muito com o que a gente vem tentando trazer aqui como objetivo. Exato. Lu, muito obrigada pelo papo, foi maravilhoso, sempre é um prazer, e estamos juntas, óbvio, no dia a dia também, para entregar conteúdo interessante para vocês. Eu queria agradecer a CrossHost por mais um episódio e pela nossa parceria. Agradecer a Abbots também e até a próxima. Obrigada. Obrigada, Paloma. Obrigada, Abbots. E Streaming Ladies, estamos aí cada dia mais fortes, né? É isso, não percam.